Bom pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Física Geral 3, eu sou o professor Adriano Ferrarez e agora nós vamos ver a distribuição de cargas num fio infinito com densidade de carga linear lambda, né? Então como é que fica o campo elétrico gerado por essa distribuição de carga, né? Antes aqui um pensamento do momento, né, do grande José Saramago: não é a pornografia que é obscena, é a fome que é obscena, né? Então uma reflexão aqui desse grande escritor português. Bom, pessoal, então se eu tiver essa distribuição aqui unidimensional, né, a distribuição linear, né, então aqui eu tenho esse fio infinito, tá vendo? Ele tem uma densidade de carga aqui lambda, né? Eu estou pegando ele aqui direcionado aqui no eixo Z. E aqui ele tem um comprimento infinitesimal, que seria dz, tá bom? Você veja que esse elemento dz aqui, de carga, ele vai gerar no ponto P o quê? Um campo elétrico na direção do eixo, né, perpendicular ao fio infinito, e vai gerar também esse cara aqui, esse eixo dz, que seria, né, perpendicular ao eixo x, tá bom? Então o módulo do campo elétrico DE, né, seria a soma de quem? Seria a soma desse campo infinitesimal DEx mais esse campo DEz, que daria esse DE, tá bom? Considerando esse elemento de carga. Então DE vai ser 1 sobre 4πε0 dq sobre r ao quadrado, né? R é a distância desse elemento aqui de carga até o ponto P, tá bom? Substituindo então dq por lambda dz, ou seja, a densidade linear de carga vezes esse comprimento infinitesimal, né? E achando o valor de R, tá vendo? Então, ó, R é a hipotenusa, R ao quadrado é o quê? Z ao quadrado mais X ao quadrado. Então tem o quê? Que esse elemento aqui, esse campo gerado no ponto P, né, vai ser dado por essa equação, tá bom? Então, nessa figura aqui, o que a gente pode observar? Que ele vai ter as componentes do eixo X e no eixo Y, tá bom? Mas as componentes do eixo Z, D e Z, elas vão se anular. Por quê? Por conta da simetria, né? Então o que eu observo aqui? Ó? Eu observo que esse elemento aqui, ó, ele vai o quê? Ele gera, ó, ele vai ter uma distância também em R aqui, e ele vai gerar também aqui o quê? Uma componente D, E, Z, que vai o quê? Que vai se anular com essa componente DEZ aqui. Então as componentes aqui na direção do eixo Z, elas vão se anular, de forma que eu vou ter como resultante o quê? Somente a componente no eixo X, tá certo? Então eu vou ter que DEx vai ser o quê? DE vezes quem? Vezes o cosseno desse ângulo θ, que é aqui oposto a esse ângulo θ colocado aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar. Então agora eu posso aplicar a integral. A integral de onde? A integral para todo o fio infinito. Então essa integral ela vai ser feita de quem? Ó, de menos infinito até mais infinito. De quem? Do DE, né, que é justamente o quê? Esse campo gerado, né, DE cosseno de θ, que é o DEx, que é o que sobra devido à simetria que cancela aí as componentes Z do campo elétrico gerado. Então integrando, né, eu vou ter aqui, né, na verdade, né, como eu tenho aqui de menos infinito até mais infinito, eu vou multiplicar esse cara por 2, ó. É 2 vezes de 0 até mais infinito, né? Então, ó, de menos infinito até mais infinito, eu tenho, na verdade, o que? Isso é 2 vezes a integral de 0 até mais infinito de cosseno de θ dθ. Né? Integrando, então, tá? O que eu vou ter aqui? Eu tenho que o elemento DE já foi definido na diapositiva anterior, ele é 1 sobre 4 ε0 lambda dz sobre z ao quadrado mais x ao quadrado. Então nós vamos estar integrando isso aqui em função de dz. Né? Sai as constantes, né? Aí no caso a densidade de carga linear, 2π ε0. Né? Então eu vou integrar agora de 0 até mais infinito, cosseno de θ, dz, z ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos lá. É importante agora a gente observar uma coisa, que é o seguinte, que as variáveis θ e x, elas não são independentes, elas são dependentes entre si. Então eu vou achar uma em função da outra para eu eliminar uma delas e fazer a integral em relação apenas a uma delas, ou em função de θ ou em função de x. Então vamos lá, olha lá. Então, ó, a tangente desse ângulo θ, quem que é? Cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, é z sobre x. Então eu posso escrever z como sendo quem? Z, é x tangente de θ. Então, né,
A derivada de x tangente de θ, quem que é? Vamos lá, vamos derivar. É x secante ao quadrado de θ dθ. Tá vendo? E, então eu vou ter que x ao quadrado mais z ao quadrado, né? Considerando aqui que z é x tangente de θ, vai ser igual a x ao quadrado mais x tangente de θ ao quadrado, que é igual, colocando o x em evidência, né? Vou levar ele ao quadrado aqui, vai dar x ao quadrado, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de θ. Só que 1 mais tangente ao quadrado de θ, quem que é? É secante ao quadrado de θ. Então, olha lá, olha só, tá vendo? Eu já coloquei a minha integral, que eu tinha θ e tinha x, né? E z eu coloquei tudo em função de quem? Em função de θ, né? Porque x e θ são, né, não são independentes. Então, na verdade, o que acontece aqui? Ó? Eu posso substituir esses valores na integral. Então, na verdade, o que eu vou estar tendo aqui? Né? Eu vou estar integrando, né? Olha lá, né? Sobra o quê? Que depois dessas contas todas, sobra cosseno de θ. Então, eu teria aqui agora a integral não mais de 0 até mais infinito, vai ser de 0 até π sobre 2 cosseno de θ dθ. Tá certo? Né? Com o x aqui já saindo de dentro da integral. Então, olha só, é importante observar justamente isso, né? Que os limites da integração agora passaram a ser dados em função de θ e não mais em função de x. Então, dessa forma, o x tendendo para infinito é igual a mais infinito, é igual a x tendendo para π sobre 2. Perdão, θ tendendo para π sobre 2. Então, nesse caso, olha lá, integrando, né? O que eu vou ter? Integral de cosseno, né? O que é? É seno, tá? Então, na verdade, eu vou estar calculando o seno de 0 a π sobre 2. De forma que o campo elétrico gerado por um fio infinito com densidade de carga linear lambda é igual a lambda sobre 2πε0 sobre x. Tá vendo? Né? Então depende da distância do ponto P até o fio infinito. Né? Então inversamente proporcional aqui. Tá? Essas são as referências dessa aula. A gente se vê na próxima aula.